Sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio do HDT, o seu podcast aqui da Hora do Terror. E hoje vamos falar sobre Slasher, anos 90, quase um boom aí de filmes adolescentes com serial killers que matam todo mundo em poucos dias e muitas reviravoltas e muitos clichês. Mas foi uma época muito incrível daí da nossa juventude, adolescência, pré-adolescência, que a gente se divertia bastante com esses filmes e com os nossos amigos. E por falar em amigos, temos aqui ele, o senhor Nicolas Queiroz. Rapaz, sempre uma honra participar, falar sobre filme de terror. E sobre esse período tão especial que acompanhou minha infância aí e que eu acho que foi a base pra eu ser tão fã do gênero. E acho que todo mundo, né, começou a se popularizar muito o diálogo, né? A gente se reunia na casa das pessoas, fazia aquelas sociais com filme, né? A gente alugava filme naquela época ainda. Sim, sim. Pra comentar também sobre isso, temos aí Léo Oliveira, lá do Fermata Podcast. Olá, pessoas. Um prazer estar aqui, cara. Finalmente participando aqui desse podcast. E, cara, Slasher... Filmes de Slasher marcou minha adolescência. Não tem como, né, cara? Acho que eu cresci vendo Slasher. Eu cresci vendo pessoas sendo mortas por assassinos malucos. Sempre divertido. Exatamente. Hoje a gente não vai falar sobre Jason, Fred Krueger. A gente não vai falar sobre Michael Myers. A gente vai falar dos filmes que partiram, né, ali no meio da década de 90 pra frente, uma pegada mais moderna, é quase uma revolução dos slashers modernos aí, nos Estados Unidos, e durou até meados de 2000, dos anos 2000, mas foi bastante incrível, deu bastante assunto, e vamos comentar aí 3 recomendações que marcaram a gente, depois da vinheta. Pra vocês, qual filme marcou a adolescência? Qual foi o filme que vocês mais assistiram e lembram até hoje? Ou um filme que, sabe, marcou aquela época que você viu junto com várias pessoas, comendo pipoca na casa de alguém? Qual foi o filme de vocês? Começando por Léo. Então, cara, o filme vai ser o filme que eu vou falar hoje. Cara, eu vi esse filme muito com a família, assim, quando surgiu a ideia de, tipo, tá saindo esse filme aqui, ele tava, sei lá, tinha lançado há pouco tempo, sei lá, um ano e pouquinho, que naquela época era um lançamento ainda. Aham, claro. Nas locadoras. E daí, quando passou isso, falou, vamos passar esse filme, e eu vi aquilo, eu achei maravilhoso, sabe? Tipo, toda aquela tensão do filme, que o filme cria com as ligações de telefone e tal. Cara, exatamente, é a gente vai segurar um pouco o mistério aí ainda, porque a gente não quer estragar a surpresa, mas temos aí Nicolas também pra comentar um filme que marcou a infância. Cara, acho que nesse período eu vi muito filme de terror, assim, alugado, né? E não necessariamente me prendia uma franquia, assim. A gente viu vários desses slashers anos 90, filmes de mistério. Foi a época que eu vi O Chamado também, e isso mexeu muito comigo, fez eu querer enveredar pros estudos do terror asiático. Mas um filme que eu lembro que deixou muito intrigado, tanto a mim quanto meus amigos, foi A Bruxa de Blair. E aquilo ali, por ser um filme que parecia um documentário, rolavam muitos boatos, tinha pouca internet na época, né? De que realmente a galera tinha morrido, que não sei o quê, que o pessoal achou aquela fita no meio de uma floresta do Parque Yellowstone, sei lá, alguma coisa assim. E não acontecia muita coisa no filme, né? Quem já viu sabe. Não. Mas a gente criava tanta teoria, sabe, em cima daquele filme que... Era papo de assim, eu acho que no mês que a gente viu, se eu não me engano, eu aluguei no primeiro final de semana daquele mês, e nos outros finais de semana daquele mesmo mês, os outros amigos foram alugando pra gente rever e tentar achar coisa diferente na tela, sabe? De, olha ali aquele galho mexeu, sabe? E, cara... Não, o legal do Bruxa de Blair, porque eu peguei numa fita pirata quando eu vi a primeira vez, não era um filme, era uma fita que o meu irmão tinha arranjado e que tinha essa história, sabe? E isso foi muito mais tenso pra mim. Cara, isso daí marcou bastante. Eu gosto muito desse gênero do mockumentary, né? Fez esse burburinho, porque, cara, eu acho que a melhor época foi aquela, sabe? Assim, muito saudosista, eu sei. Mas falar que era uma época que a gente não tinha internet, ia no locador alugar um filme, não sabia bulhufas sobre o filme, sabe? Se eu não me engano, o filme, inclusive, na minha locadora, ele tinha só a capa da frente e atrás não tinha informação nenhuma, sabe? Aquela diretor, elenco, produtora, sabe? Não tinha nada. Exatamente. Então, cara, a gente achava que era real aquilo, sabe? A gente entrou naquele mundinho e isso foi levar a gente pros sites de terror. Quando começou a ter internet, todo mundo começou a ter discado e tal. Assustador.com, sabe? Como é que era o outro? Sobre Apocalipse 2000, sabe? Nossa. Caramba, cara, que saudade deu agora dessa nostalgia. Eu lembro claramente de um filme slasher, né, que a gente talvez possa considerar, mas não tem um assassino real, né, um assassino tangível,
que é o Premonição, Final Destination. Cara, virou um... Foi nos anos 2000, né? Eu tinha, acho que eu tinha 10 anos na época. Cara, me marcou muito, foi um grande lançamento. E a gente viu junto com amigos, né? A gente ia pra casa dos amigos assistir filme ainda. A gente se organizava e tal. E aí sempre apareceu um filme diferente e tal. E aquele filme tava bombando nas locadoras. Cara, pra mim sempre foi muito divertido, porque é um filme que tenta te enganar o tempo todo, né? Ele é muito inteligente, às vezes, em certas sequências de morte, porque a graça do filme é só que a morte se manifesta das formas mais bizarras e idiotas, às vezes, e as formas mais imprevisíveis. Então, cada cena de morte, a pessoa tem, sei lá, 5 formas de morrer. Aí você fica tentando adivinhar qual forma ela vai morrer. Então é um entretenimento meio macabro, meio mórbido, mas era muito legal, assim, a gente ficar ansioso, né? Sim. Pra tentar descobrir, cara, o que tá acontecendo, como vai acontecer e tal. Virou um grande hit, né? Foi um grande barulho que fez quando foi lançado esse filme, porque era realmente uma proposta bem original. Era uma pegada completamente nova nesse gênero slasher, né? Onde as pessoas estão morrendo, mas nesse caso não tinha um assassino físico aí pra você combater. Apenas uma lógica que você não sabia nada sobre, e aí você tava tentando correr atrás dessa lógica pra tentar sobreviver. O grande assassino era a Lady Murphy, né? É a Lady Murphy, exatamente. Sim. Não, o Premonição, ele traz uma parada que foi onde surgiu aquele primeiro Léo que fala que aquilo que é popular é ruim, porque foi graças a esse filme. Porque como começou a ter diversas sequências, Premonição 2, 3, sei lá até quantos foi, acho que 7 ou 6, sei lá. Acho que até o 5. Sei lá. É muito filme. E desde quando começou a surgir isso, eu falava, cara, Premonição não é um terror de verdade, sabe? Premonição é filme... Tem muito filme de terror melhor, tem muito slasher melhor do que Premonição e tal. E foi o primeiro filme que começou a surgir esse Léo que não gosta do que é popular, tá ligado? Exatamente. E, cara, eu acho que outros filmes marcaram também, a gente vai comentar isso mais pra frente no episódio futuro. Mas hoje a gente tá aqui pra falar só sobre slashers dos anos 90. A gente tá puxando mais pro slasher teen, né? Com adolescentes, jovens idiotas que transam bastante e morrem no processo e fazem outras escolhas erradas aí, como se separarem, enfim, tem vários clichês que surgiram. A gente vai comentar cada um deles aqui agora. Cada participante escolheu um filme pra comentar hoje, e então eu queria começar comigo mesmo, porque eu acho que o meu é o mais padrãozinho e não é o mais famoso, e é um que me marcou muito pela originalidade da época, né? Porque se você vê hoje realmente não traz muita coisa original, mas ele tem sequências incríveis, tanto de morte, quanto perseguição, quanto suspense. Ele joga pro lado e pro outro, que eu tô falando de Lenda Urbana. Eu realmente não lembrava muito do filme, eu assisti ele de novo pra poder gravar esse episódio. E, cara, que filme divertido, sabe? Que filme que não sobra muita coisa. Obviamente você tem alguns vários furos de roteiro aí pra permitir que o assassino consiga matar suas vítimas, né? Tudo se alinha perfeitamente para que o assassino mate as vítimas da forma que a lenda urbana mata. Mas basicamente a gente tem um assassino, um serial killer, num campus da faculdade, matando as pessoas, seguindo as famosas lendas urbanas. Aí você tem várias lendas urbanas aí que o filme, inclusive, inclui uma enciclopédia da lenda urbana, que nunca ouvi falar isso. Mas é um compilado de histórias que as pessoas contam, né? Aconteceu com amigos de um amigo meu, aconteceu com a prima de uma amiga minha, sabe? Aconteceu, sabe? São histórias de morte, assassinato e tal, sobre, por exemplo, colocar o cachorro no micro-ondas, e aconteceu de verdade. A garota vai com o namorado pra debaixo da árvore, lá no mato, só que o cara tem que sair pra fazer xixi, e aí ele acaba sendo assassinado, sendo pendurado em cima da árvore, batendo os pés, né, batendo as mãos em cima do capô do carro da garota. Cara, tem várias lendas urbanas interessantíssimas, e o filme se utiliza dessas, só que amarra tudo muito bem com uma motivação, né? Todos os personagens têm um problema, um passado sombrio aí, e a gente tem toda uma motivação, e é o primeiro filme, né? É um primeiro filme aí de uma franquia que se baseou num outro filme muito famoso, que o Léo vai comentar mais pra frente. O primeiro é realmente muito bom. O segundo e o terceiro, com certeza, não deve ser nada bom, porque eu acho que eles gastaram toda a originalidade nesse primeiro filme. Ele tem realmente várias cenas marcantes e tal, bem dirigidas, bem executadas. No elenco, a gente tem o Jared Leto como um dos
um dos participantes, né? É verdade. Foi uma surpresa. Uma atuação bem duvidosa aí, uma atuação meio meia boca mesmo, assim, nem um pouco inspiradora. Mas a gente teve também a participação do Robert Englund, o querido que fez ali o Fred Krueger, né? Tem o Fred Krueger fazendo o professor, e aí a gente ainda tem a luva do Fred Krueger ali pendurada em uma das cenas. Tem também a Tara Reid, né, que fez American Pie, né? Porque todo bom filme de terror dos anos 90 tem que ter atriz de besterol, alguma coisa assim, isso aí. É verdade, cara. E ela depois fez um filme ótimo chamado Sharknado, mas aí a gente tá indo longe demais. A gente tá indo longe demais. Sim. Mas uma coisa legal de falar é que esse filme começa a pegar um plot, que eu acho que foi o principal plot dos filmes dos anos 90, que é aquilo de que tem um assassino aqui, tem alguém matando as pessoas e esse assassino está entre nós. Ele é alguns dos principais do filme, sabe? Tipo, só pode ser. E é sempre assim, né? Os slashers são praticamente isso, né? Quero dizer, os slashers dessa época, né? São todos baseados nisso, né? De tipo, tem um assassino e é alguém de nós. Aí fica aquela guerra de quem que é. É você? Quem que tá matando a galera? Cara, e assim, uma coisa que eu acho que hoje em dia me incomoda um pouco nesse filme, né? Quando eu fui rever pra poder falar aqui no programa, é a questão da descrença, né? Porque eles também trabalham muito com a ideia de ninguém acredita em quem é a vítima, sabe? Nas vítimas, né? Isso é um fator... chega a ser um clichê já do gênero, né? E é irritante, porque é um fator que foi criado pra gente ficar nervoso, criar tensão na gente. A gente, caramba, mas eu tô vendo o que tá acontecendo e ninguém acredita nele. Mas hoje em dia já deu no saco foda, né? Total. Então, assim, um filme saindo hoje, assim, é terrível. Mas pra aquela época, obviamente, tava se construindo, fazendo uma base, né? E com o advento da lenda urbana, isso é maravilhoso, porque a lenda urbana é uma história que ninguém acredita. E aí a pessoa chega, olha, aconteceu isso. Ah, tá, aquela lenda urbana famosa, né? Tá bom, vou acreditar, valeu. E existe também um artifício nesse filme que ele tem alguns personagens estranhos. Por exemplo, o homem no posto de gasolina no início do filme, o zelador que fica limpando o chão, ele é meio estranho, o professor, todo mundo ali, assim, tem algumas personagens ali que são bem estranhos. Potenciais assassinos. E tipo assim, nunca é, sabe? Nunca é. É o MacGuffin, né? É, você sempre sabe. Ou seja, você vai com preconceito, né? Com uma pessoa que quer te ajudar. Uma pessoa que tá ali pra poder, sabe, te dar alguma dica, te dar alguma informação, poder te salvar, na verdade. Cara, a cena inicial, puta, meu. Eles, tipo assim, eles têm um preconceito muito grande pra uma pessoa. Obviamente, você ficar receoso, né? Uma situação estranha e tal. Mas acontece várias vezes, tipo, principalmente na reta final do filme, a mocinha não acredita mais em ninguém. Então todo mundo é um potencial assassino, até que tem a grande revelação. Cara, é um filme que eu me divirto bastante, me diverti assistindo hoje. Ele é um pouco longo, 1h39 de filme, né? 1h40 quase. É um pouquinho longo, mas ele prende muito bem. Se você assistir hoje em dia, se você nunca assistiu, eu acho que vai ter algumas coisas bem legais pra você ver. Obviamente, tem várias cenas bobas, idiotas, mas a gente tem que lembrar que na época que tava lançando esse tipo de filme. Então, pra época, a gente ainda aceitava um pouco, né? A gente ainda deixava passar. Hoje em dia... com certeza não. Mas, cara, pra época, realmente é um filme que a gente se divertia muito assistindo. E a gente se divertia não porque tinha coisa engraçada. Esse é um outro ponto. Porque hoje em dia, a galera sabe dos clichês e põe uma comédia ali pra poder ter um alívio cômico. Mas na época, o filme se levava muito a sério e não tem nenhuma cena, assim, que eles propõe uma coisa engraçada, apesar de ser hoje em dia, né, gente? O slasher, infelizmente, dessa época, ele ficou datado, assim. É impossível não datar, porque os artifícios de roteiro que são usados, a gente já tá tão acostumado em ver diversos outros filmes, daí tu fica, pô, isso de novo, sabe? Mas eu acho que pra você entender, você tem que se colocar, assim, na época que ele saiu, pra tentar entender, assim. Eu tive muito isso com o próximo filme, né, que a gente vai falar. Eu acho que é muito importante até você ver, mesmo você estando acostumado com os filmes atuais, pra você criar esse contexto, pra você criar o entendimento do que foi a base, né? E aí você, quando vai ver um filme atual, você às vezes vai se surpreender com algo, não, cara, isso daí já era padrão naquela época, né? E você vai ver certos filmes que vão fazer slasher hoje, que vão quebrar com aquilo. E aí ninguém entende, por que as pessoas cultuam tanto esse slasher mais recente? Cara, porque ele pegou um gênero já antigo e ele subverteu tudo, sabe? Ele tá inovando. Então isso já, por si só, já é uma característica positiva pra caramba, sabe? Então não adianta, é contexto. Você tem que ver pra ter contexto pra você criticar os filmes mais recentes, sabe? Exatamente. E lembrando que isso veio já de uma literatura, né? Que é o Whodunit, né? Quem fez isso, ou seja, aqueles livros da Agatha Christie que... Isso, exatamente. Todo mundo tá enclausulado num espaço, né? Seja uma casa, uma mansão, alguma
coisa assim, e as pessoas vão morrendo ao longo da noite e a gente tem que tentar adivinhar quem é o assassino e por que ele tá fazendo isso. Então são livros de mistério. Classicamente mesmo. Livros de mistério, de crime, de thriller, né? E eles são adaptados aí pra essa nova linguagem. Quem fez muito isso, né? Influenciou muito o slasher americano. Antes da década de 80 foi o Dario Argento, né? Na Itália, o diretor italiano aí. E o Mario Bava. O Mario Bava que também foi o mestre aí do Dario Argento, né? Um dos grandes parceiros que inspiraram. Fazendo muitos efeitos, né? Efeitos práticos, né? Especiais. Exatamente. E essa é a grande diferença dos filmes de mistério e crime, né? O Mario Bava e o Dario Argento lançaram, né? Popularizaram esse gênero chamado giallo, que é um tipo de filme policial, só que as cenas de morte são explícitas e grosseiras. Então ele sempre tem o policial, investigação e tal, mas as cenas de morte, as cenas de assassinato são explícitas. São vilões matando pessoas mesmo. Se aproxima muito da literatura, né? Pulp, né? Que tinha na época também, né? Exato. De baixa qualidade, das publicações e que normalmente tinham mortes grotescas pra chocar mesmo, né? Exatamente. E essa coisa mais sensacionalista se tornou popular. Esse que é o grande lance. Bacana. Cara, sabe uma coisa que eu acho legal ressaltar sobre o Lenda Urbana? A trilha sonora, cara. A trilha sonora é bem bacana pra época. Se você for pegar, cara, tem uma mistura muito legal de, tipo, você tem rock do Incubus, do Creed, do Korn, mas também tem um heavy metal do Motorhead, tem hip hop com Ice Cube, sabe? Nossa. Ele tem uma variação de, tipo, gente muito famosa pra época. E músicas. Né? E também tem Roy Ayers, que é clássico do Blaxploitation, do cinema dos anos 70. Bonnie Tyler, como pop anos 80, sabe? Bem legal a variação que eles fizeram. Combina muito com a esfera que o filme traz de juventude americana, né? Universitária e tal. E ao mesmo tempo não fica preso a uma coisa só, tipo, só o rock, HC, sabe? Ou só hip hop, né? Achei bem legal, achei bem bacana. Enfim, eu acho que eu veria o filme também por isso hoje em dia. Exatamente. Ele é realmente um filme que vale a pena ser revisitado. Se você não vê ele há muitos anos, como eu não fazia, eu acho que dá pra se divertir ainda, assistir com mais pessoas, inclusive, sabe? Porque é um filme que você fica... eu acho que você aproveita melhor se você tiver mais pessoas comentando opiniões diferentes, ficando nervosa e tal. Hoje em dia a gente tá muito imune, né, a filmes de terror, de tanto que a gente vê, mas deve ser muito legal ver com pessoas que não têm costume e elas vão se surpreender com certas coisas, certos clichês e tal. Eu acho que a companhia nesse tipo de experiência, eu acho que valeria muito a pena para a experiência como um todo. Leva muito do que eu via nos anos 90 mesmo, como você citou, né, que, cara, levar a galera pra casa, juntar, fazer aquele pipocão, sentar na sala, alugar esse filme na locadora, no VHS, sentar e ver, cara. Esse filme é um exemplo disso. O Slasher, ele é filme pra isso, né? Sim, exatamente. Com certeza, cara. É filme de juntar a galera, sabe? Pra ficar... que nem você falou, né? Eu acho que a galera hoje em dia, quando se junta pra ver algo na TV, ou é futebol, ou então é uma série Netflix, sabe? Fazer uma maratoninha, né? Mas eu acho que poderia resgatar essa cultura, cara, de assistir um filme mesmo, sabe? E esse tipo de filme é muito legal de ir em grupo, né? Dá uma aliviada na tensão, às vezes faz uma piada ou outra. O resultado costuma ser positivo. Exatamente. Eu tenho muito interesse em fazer cineclube disso, assim, realmente ver com mais pessoas novamente, né? Depois de tanto tempo, tantos anos aí. Eu levo meu VHS, hein? Olha aí. Ainda em qualidade original. Eu acho esse tipo de filme, né, também, principalmente a Bruxa de Black, que você comentou lá no início, fica melhor numa TV de tubo, sabe? Fica porque mesmo. Porque ele é feito pra isso, eu acho. Ele é realmente todo moldado pra isso. Isso não é bobeira não, galera. Tipo, tem muita gente que acha que é coisa de saudosista, mas eu tava falando que tem uma TV de tubo no meu quarto e, por exemplo, eu jogava meu Super Nintendo na TV Full HD da sala, né? Cara, eu não sei o que acontece muito bem com a imagem, que ela fica estranha, sabe? Não dá. Você coloca na TV de tubo, não sei, até as cores é melhor. Não sei explicar, cara. Tipo, é bizarro isso, mas realmente é vantajoso ainda ver coisas antigas na TV de tubo, sabe? Então hoje em dia você tem que alugar o aparelho de VHS, a TV de tubo, pra poder... E a fita. Não, me chama que eu levo. Eu levo. Quer fazer um cineclube na sua casa, Rio de Janeiro, eu levo a TV de tubo, o VHS, tem uma coleção de VHS de terror, só não me cobre a bebida e a comida, isso daí vocês garantem por mim. Eu queria chamar o segundo filme aqui da noite, que é do Nicolas Queiroz, que ele vai sair um pouco aí da curva. Vai sair um pouco aí, vai dar uma desviada aí boa. Mas tá dentro do gênero, tá dentro e é um filme excelente. Por favor, Nicolas, fale sobre o seu filme escolhido. Cara, que filme sensacional, cara. Famoso Candyman, que veio pro Brasil com O Mistério de Candyman.
Filme de 1992, dirigido por Bernard Rose, e que tem o Tony Todd, que é o que a gente tava conversando aqui nos bastidores, que é um ator que, cara, ele é muito subestimado. O cara é muito bom, sabe? Tipo, ele tá em produções boas, mas sempre produção B. E, então, assim, se você ver o nome dele, há uma grande chance desse filme ser desconhecido e bom ao mesmo tempo. Esse filme ele é baseado no conto The Forbidden, do escritor inglês Clive Barker, né? E, cara, ele é considerado um dos primeiros filmes a ter lenda urbana no cinema. Isso é bem interessante. E eu também quis trazer essa indicação um pouco fora da curva, porque ela tem no Netflix. Isso é bem legal. As pessoas vão poder pegar on demand, a qualidade tá sensacional, revi pra poder falar aqui no programa, né? Cara, esse filme, ele tem vários aspectos que são importantes ressaltar. Antes de mais nada, falar sobre a sinopse do filme em si, né? Ele trata da história do conceito de uma lenda urbana, de um escravo que foi morto depois de ter sido torturado, estripado, né? Porque ele casou, ele se envolveu com uma filha de um senhor de engenho. E aí ele passa por toda essa tortura, toda essa... como é que fala? Esse calvário, né? É queimado vivo, e aí ele volta no futuro pra poder matar pessoas, assim dizendo. Ele volta pra se vingar. E tem todo o lance de que ele foi lambuzado com mel pra que abelhas, formigas picassem ele. E isso foi muito bacana, que eu já senti uma ligação histórica com o Negrinho do Pastoreio, né? Que a gente tem no Brasil. Sim, verdade. É muito parecido, assim, a origem da história. Provavelmente em algum lugar do passado essas histórias... Às vezes essa chegou no Brasil e aqui adaptaram pra Negrinho do Pastoreio, né? Porque são dois países de passado escravocrata. Isso é bem legal. Esse filme ele tem uma polêmica muito grande em cima do racismo. Porque você tem grupos norte-americanos, de afro-americanos, né? Atacando o filme, falando, pô, você coloca a imagem dos negros no gueto, de o assassino ser negro. E você também tem um outro grupo de negros que falam, cara, mas a gente tá vendo esse tipo de filme de serial killer e tudo mais há tanto tempo e não tem negros, sabe? E, tipo, por mais que seja um papel negativo, por que a gente não pode ter a representatividade de um Fred Krueger, de um Jason também, sabe? E eu acho legal porque, se você assistir o filme, você vai ver que o Candyman, ele é um assassino fora da curva, no sentido de que eu acho que ele tem um romance a lá Edgar Allan Poe, sabe? Na construção dele. Sim. E, cara, ele é a maior vítima de tudo, assim dizendo, na história, né? Ele é uma grande vítima. A história acontece porque a Ellen, uma antropóloga universitária, tá fazendo uma pesquisa sobre lendas urbanas, junto com a amiga dela. E aí você tem todo o cenário ali estabelecido, Chicago, pesquisa sobre lendas urbanas, e é bem interessante porque eles falam sobre um prédio, um conjunto habitacional chamado Cabrini Green. Cabrini Green era um daqueles conjuntos habitacionais que a gente vê no Bronx, que a gente vê no Harlem, em Nova York, né? E que ele ficou muito famoso por ser considerado o mais perigoso das Américas, sabe? E eles realmente filmaram nesse conjunto habitacional. Uma das condições que eles conseguiram pra filmar nesses lugares é botar a galera que morava ali pra atuar também. Então a cena quando elas chegam ali nesse local, realmente aquelas gangues que estão ali na rua são gangues de verdade, sabe? Que loucura. São poucos atores ali no meio. Nossa, cara, que legal. E aí, qual era o lance? O assassino que apareceu dentro desse conjunto habitacional matou uma mulher e ele sumiu, assim. Ele veio pelo banheiro, sumiu ao mesmo tempo, né? E ninguém sabe a origem, mas ninguém liga também, porque são negros, pobres do gueto, tráfico de drogas acontecendo ali. E aí é até interessante, isso que eu acho legal dele, da crítica ao racismo, que ele mostra como que a mulher branca, ao chegar lá, ela é muito evitada. Por conta do medo que eles têm dela ser policial, dela ser alguma coisa. Então, pra ela conquistar a confiança dos moradores locais, né? É bem difícil. E, cara, o cenário em si, depois que eu soube que era um local de verdade, não era um cenário de estúdio, né? Cara, o cenário é incrível demais, os grafistas, as expressões. E outra coisa, esse conjunto habitacional não existe, ele terminou de ser demolido em 2011. Olha aí. Porque essa coisa da especulação imobiliária nos Estados Unidos, né? Então ali é um registro histórico até de um período, eu acho... Pô, essencial. Eu senti que o filme é meio que construído em cima do cenário. Parece que o cara viu o cenário, viu aquele conjunto e falou, ok, vamos criar um filme a partir disso. Sim, tem um pouco disso. Tem um pouco disso também, sabe? Eles realmente fizeram pesquisa. Inclusive, no filme se trata do lance do assassino vir pelo banheiro. E a mulher até mostra logo no início que tem uma passagem secreta atrás do espelho. E isso é real. Isso daí os caras viram em plantas mesmo daquelas casas, sabe? Era uma questão de... não sei se era uma coisa de guerra, uma coisa assim, que eles faziam os prédios dessa forma pra facilitar a fuga. Se o teu apartamento foi invadido, você poder fugir pro apartamento ao lado, sabe? Ah, entendi. E isso é bem bizarro, assim, assustador pra caramba, né? E ele tem alguns easter eggs que eu fui percebendo já com... hoje em dia eu percebi, quando eu vi mais novo eu não tinha reparado, né? Que, por exemplo, ela invade o apartamento que foi de uma mulher que morreu, que foi caso de jornal, e ela passa pela parede, ela vai num lugar mega sombrio e ela acha uma bolsa cheia de doces. E esses doces são tipo bombons com lâminas, né? Com gilete. Isso dali não volta mais no filme, né? Não aparece, é só naquele momento. Cara, isso daí foi uma referência a uma lenda urbana que foi criada nos Estados Unidos, e assim, ela foi criada que era basicamente, quero manter meus filhos brancos do subúrbio afastados dos guetos. Que na época de Halloween as crianças saem pelas ruas, né? Pra poder pegar doce. E as mães falavam, cuidado com, be careful with the black candy.
Candyman, que é tipo o cara negro que dá doces, sabe? Porque ele vai colocar uma gilete, ele vai tentar te matar. Que loucura. Mas era uma lenda urbana inventada justamente pra afastar as crianças de locais de risco, né? E esse filme, ele até acho bacana como que ele mostra o medo que as pessoas têm dos locais de risco, né? E isso também acaba sendo uma lenda urbana, de tipo, se eu for lá, eu vou morrer, você, sabe, estuprada, você raptada, né? E não é bem assim. Há umas tensões ali, mas eu acho bacana que o filme bate nessa tecla, né? O tempo todo. A forma até como uma personagem branca consegue sair da cadeia no filme, né? Mostra isso, como que o sistema pesa mais para os brancos do que para os negros, né? Pesa mais, quer dizer, o contrário, pesa mais para os negros do que para os brancos, né? E, cara, levantar essa bola em 1992 é impressionante, sabe? Ele pode ser controverso pra caramba, mas pra época em que ele saiu, hoje vendo esse filme com o olhar, né, do século XXI, né, você fica, caramba, cara, como eu não percebi isso, né, assim. Eu vi esse filme, eu acho que eu era criança nessa coisa de alugar fita, e ele ficou esquecido, porque não é um filme tão falado. As pessoas, quando vão falar de anos 90, Slasher, pouquíssima gente vai lembrar do Candyman, né? Ele tá aí... E ele é imprevisível, né, cara? Eu acho que a principal característica dele é isso, né? Porque ele é um filme de slasher que conta o negócio por uma outra ótica. Normalmente a gente sempre tem as óticas dos adolescentes, mas ele pega de um outro ponto de vista e, tipo, os cantos que o roteiro vai tomando, tu não vai imaginando que vai acontecer aquilo, sabe? É verdade. Tu não vai imaginar que, pô... Você fica surpreso com o que vai acontecendo. Talvez o que mais me deixou, assim, meio fora foi essa parte mais romântica, assim, do Candyman mesmo. Que eu achei meio esquisito, meio diferente, né? Acho que foi mais pela diferença de nunca ter visto aquilo em si. Sim. Né? Eu nunca ter visto algo do tipo, mas não... Foi incômodo pra mim, agora, em revendo o filme. O filme ele é um pouco arrastado, né, também. Sim. Ele demora muito as coisas. Ele começa com uma cena que é uma representação da lenda urbana, a que eu acho legal e tal. Ela é meio assustador, assim, de... Acho que é mais do bizarro, né, do que do susto em si. O filme não tem nenhum jumpscare, isso é impressionante. Não há nenhum susto gratuito no filme, sabe? Não tem nada do gênero. Eu fiquei esperando por isso, porque, não sei, na minha cabeça eu achava que tinha. Normalmente os sustos que acontecem no filme são de coisas reais, né? São de acontecimentos, assim, incidentais e você, caramba. Mas não tem essa coisa de descer trilha e pá, estoura, né? Sim, sim. Isso é bem bacana, eu já acho que é um mérito grande pra ele em 92. As cenas de violência, os locais onde a violência ocorre, cara, eu gosto muito, sabe, dos efeitos que foram utilizados. Até quando tá trash mesmo, quando corta e espirra sangue, né? Eu acho aquilo ali muito bonito pra um slasher, sabe? Ele tem peitinho, porque todo filme slasher vai ter peitinho em algum momento. Com certeza. Mas Sim, isso eu acho verdade. bem legal, porque a cena... Tem uma cena logo no início e você acha, opa, vai rolar peitinho. Não rola. Só que a cena em que aparece pela primeira vez, cara, a personagem, que não vou citar quem é, né? Ela tá, tipo, sendo presa por assassinato. E ela tá sendo, tipo, humilhada, sabe? E é muito engraçado, porque ela passa a frequentar aquele lugar, né? Ela acaba se enturmando com aquelas pessoas e quando ela se vê, ela tá sendo tratada como aquelas pessoas são, né? Ela é uma inocente sendo abusada pelo sistema, assim dizendo. Então, Sim. não é uma cena de peitinho com teor sexual, é uma cena de peitinho que você se sente envergonhado por ela, sabe? Muito. Cara, eu queria só adicionar, tipo assim, principalmente falar da reta final do filme, que eu acho que ela tem um impacto tanto psicológico quanto social muito grande, né? Porque pelo fato do vilão ser negro e ser gravado toda dentro dessa comunidade e tal, cara, a reta final, que envolve muita gente, né? Principalmente a cena final e tal, cara, é de um impacto muito grande sobre como aquele grupo de pessoas, né? Aquela etnia que tá sendo representada, aquele ambiente, ele tá diante de um horror, né, de uma tragédia, de uma história, né, que se começa do início do filme e vai sendo desenvolvida durante o filme, e como eles assistem aquilo, sabe, como assistem aquilo literalmente, como eles veem esse tipo de coisa acontecer e parece que é, tipo, normal, tá todo mundo parado olhando assim como se fosse nada, tipo assim, ninguém tá realmente muito impactado, tá todo mundo muito sóbrio, sabe, como se eles vissem esse tipo de drama se desenrolar o tempo todo. Com certeza. Enquanto a gente, né, como espectador, a gente tá, tipo, impactado, né? Porque você vê, é grandioso e tal, a forma como acaba, enfim, aquele drama, suspense e tal. Ele tem um clímax, né? Ele tem realmente um crescendo, uma coisa espetacular até, assim. Isso, e que pra aquela comunidade não é tão espetacular. É, tipo, é uma coisa que eles veem todo tempo, sabe? E eu acho que isso me impactou bastante por essa mensagem, como os horrores da realidade, né? Da realidade, do racismo, impacta aquela sociedade de um jeito onde, tipo, cara, a gente tá acostumado a viver isso e vocês estão vendo agora, sabe? O que tá acontecendo. E eu achei muito foda a mensagem. Com certeza. O Candyman teve continuação depois, né? Teve o retorno. Tiveram 2 filmes ainda. Teve o Farewell to the Flash, né? Que seria o 2, e o
3, que é o Day of the Dead, de 99. Mas as sequências acabaram tendo bem menos repercussão, né, do que essa primeira. Essa primeira foi praticamente um filme indie, assim dizendo. Sim, sim. Teve um orçamento bem baixo, ninguém famoso na produção, na atuação, no elenco, né? E, ao mesmo tempo, ele tinha grandes pretensões, porque, inicialmente, quem eles queriam pro papel principal era o Ed Murphy e a Sandra Bullock. Nossa. Isso é bizarro pra caramba, mas o Ed Murphy, tipo, além do salário, né, que foi a primeira coisa que bateu, a galera de roteiro falou, cara, não vai dar esse cara é muito baixo, sabe? Ah, sim. O Candyman tem que ser um cara alto, sabe? Não precisa nem ser forte, mas tem que ser alto, botar um sobretudo e ficar, né, assustador. Imagina o Ed Murphy, cara, não ia funcionar, sabe? Não, ele é baixinho, A Sandra Bullock até poderia funcionar. Talvez a Sandra Bullock funcionasse melhor um pouco do que aquela moça, porque a Sandra é um pouco mais conhecida, né? Principalmente pra época. E isso ajudaria um pouco na conexão. Talvez. Até acho que vou te falar que eu gosto da Virginia Madsen. Eu vou te falar uma coisa minha que não aceito é aquele conflito dela com a garota mais nova, né? Cara, o marido dela. momento revolta, né? O marido dela é um cara feio pra cacete, um cara bundão pra caramba e tem uma mulher linda, gata, inteligente pra caramba, sabe? Sim. E ele troca pra uma garota muito feia, cara. Exatamente. Tipo assim, como... Cara, e a garota atua muito mal. Inclusive, a garota é a Caroline Lowry. Eu achei ela no Instagram, cara, e ela virou revendedora da Avon americana. Que isso, cara, que absurdo. É sério, tipo, ela fez mais uns 3 filmes aí de terror e tal, na época, largou a carreira e ela tem uma página no Instagram, tipo, com 200 seguidores só e tá vendendo o produto da Avon lá nos Estados Unidos. Sabe? Caraca, cara, que loucura. Informações, aqui tem informação. Exatamente. Vamos agora para o nosso terceiro e último filme da noite, com os comentários aí do Léo. O Léo trouxe um filme importantíssimo aí pra época, pra nossa história aí do cinema de terror. Léo, por favor, fale do seu filme. Então, antes de falar desse filme, eu tenho que falar um pouco de quem criou esse filme, que é dos mesmos criadores de um outro grande slasher, né? Do mesmo criador de um outro grande slasher do passado, que é o A Hora do Pesadelo, né? O famoso Fred Krueger. Nosso querido Wes Craven, ele tinha feito, já revolucionado o cinema de terror com o Fred, só que em 1996 ele resolve lançar um outro filme chamado de Pânico, né? Scream, né, lá fora. O que consiste? Eu acho que todo mundo conhece Pânico, mas vamos resumir aqui. Praticamente se trata de um assassino em que ele começa fazendo uma ligação pra você logo no início do filme e começa a brincar sobre coisas de terror. Ele começa a pegar coisas do histórico de filmes clássicos de terror, como Halloween, como o próprio Hora do Pesadelo, como diversos outros filmes do passado, e brincar com isso com a pessoa até no final matar ela. É praticamente isso, um assassino mascarado que usa uma máscara. Tem um nome aquela máscara, né? Como é que é o nome da... É a Ghostface. Ghostface, isso. Que ele usa aquela máscara pra matar e praticamente matar jovens adolescentes, igual os clássicos de slasher da época. Mas o que esse filme revolucionou nisso? Primeiro que ele foi um dos maiores em fazer isso, né? Mas a maior brincadeira deles é essa questão de brincar com o terror, entendeu? Ele realmente, ele faz aquilo que a gente tem visto no Deadpool hoje e rindo pra caramba com aquilo, que é pegar a referência da cultura pop e trazer pro filme, sabe? É o que ele fazia, ele pegava referências dos filmes de terror antigos pra ficar jogando durante o filme dele, sabe? Então, brincar com, tipo, os personagens do filme são pessoas apaixonadas por terror e tal, e ficam falando, não é assim que vai acontecer. Tem até uma cena muito clássica, que é, tem um cara que tá assistindo o filme de terror, tá o assassino vindo atrás dele, só que a pessoa não repara no filme. E tá acontecendo a mesma coisa com o Pânico atrás dele, na realidade, enquanto ele vê o filme, sabe? O filme brinca muito com essas questões de clássicos do terror, sabe? Isso é muito legal. Acho que a maior diversão do Pânico é isso, né? Ele pegar... Pra quem é um viciado no gênero, assistir aquilo na época foi muito divertido, porque tu começou a ver aquilo como que seria na situação da vida real, sabe? É tipo meio que uma quebra de quarta parede ali, né, cara? Completamente. Ele quis... Com certeza, cara. Mudar, né? Sair do terror sobrenatural e trazer isso para um terror mais real e até mais comercial ainda, né? Com jovens, com uma linguagem mais próxima da época, né? Que foi lançado e tal. Então, ele tenta trazer um formato, já seguindo um pouco da linha do que era o slasher, né? Até aquele momento. Mas ele envolve os jovens, ele envolve decisões idiotas, ele envolve, sabe, muitas coisas que funcionam muito bem. E um assassino que é bastante visualmente icônico, né? Visualmente, você bate o olho e você, caraca, esse cara é o cara do Pânico, é um símbolo, sabe? Como ele sabia disso, né? O Wes Craven, ele sabia que, cara, tinha que ter um ícone, tinha que ter uma máscara, tinha que ter uma coisa que vire cultura pop, sabe?
E acabou virando, né? Foi a partir desse filme e de a coletânea de outros filmes slashers que a gente tem ali o Todo Mundo em Pânico, né? Scary Movie. Isso é toda uma cultura, né? Que eu acho que é o pior problema de assistir esse filme agora é o Todo Mundo em Pânico. Porque se você assistiu Todo Mundo em Pânico, tu assistir agora, dá um problema que você lembra das cenas de Todo Mundo em Pânico enquanto assistia. Isso é verdade. Sabe? Isso acabou com o filme pra mim. Isso é muito chato. É verdade, assim. cara, é verdade. Inclusive a máscara do Pânico, a Ghostface original, cara, eu tinha um medo dessa máscara, terrível. Sério? E é engraçado como que o Pânico virou referencial de medo mesmo na época, de terror, sabe? Porque até lembro uma coisa assim, familiar, que a gente ia pra Maricá, sabe? Quando eu era muito criança. Sim. Tinha uma casa lá, tipo, que, cara, na época, nos anos 90, essa casa, tipo assim, era a única da rua, sabe? Hoje em dia já deve ter crescido uma cidade lá ao redor. E era assim, estrada de terra, sabe? Tipo, não tinha nada. E tinha uma casa mal assombrada, que a gente falava que era uma casa abandonada no outro lado da rua. Ou seja, só tinha a nossa casa e a casa abandonada. E aí eu tinha um primo, que hoje o cara faz até parte. Tem um primo, né, que faz parte até do Corpo de Bombeiros, que ele era muito medroso. A gente olhava pra ele e falava, cara, tu tá com medo? Ele fala, não, tô com pavor. E se fosse pior ainda, a gente falava, tu tá com pavor, cara? Ele, não, tô com pânico. A gente ria pra cacete disso, sabe? Então, assim, era um referencial de medo a parada. E que o Todo Mundo em Pânico estragou, né? Porque aquela cara do Pânico chapado, né? Eu não consigo olhar pra máscara do Pânico e não pensar nisso. WhatsApp! Pânico é um filme incrível, cara. Essa parada de brincar com o terror, é porque o Todo Mundo em Pânico, ele óbvio que escrachou isso no filme, tipo, fez só brincadeira, é um filme de comédia, mas o Pânico, em todas as sequências que ele teve, foi crescendo essa brincadeira, porque no primeiro já tinha algumas brincadeiras com assassino, sabe? Da pessoa, a própria brincadeira do cara que tá sendo perseguido ser meio burro, entendeu? Aí tem até a cena daquela lourinha lá do portão da garagem, tá ligado? Que é uma cena que é clássica dele brincar com o fato do personagem ser burro e tal. Ele soube trazer todos esses elementos trazendo... ele é o clássico pipoca, cara. Ele é o maior exemplo de terror pipoca, pra mim, é o Pânico. Porque ele consegue trazer essa diversão, né? Esse humor, além de trazer o medo. Porque o personagem do Pânico dá medo. Quando você vê ele, você fica com uma certa tensão de caralho, o Pânico ali, sabe? Então, eu acho que esse é o maior exemplo de slasher. É ele, assim, porque ele consegue, do slasher pipoca, né? Consegue trazer essa diversão e ao mesmo tempo o medo da máscara, o medo da personificação ali do mal com o Pânico, sabe? Exatamente. Cara, pior que minha lembrança agora de Pânico, cara, é um filme que eu realmente não revi. Então, tipo assim, eu lembro dele por alto e tal, mas eu acho que eu lembro mais das cenas de Todo Mundo em Pânico do que do Pânico hoje em dia. Isso é... A cena da facada no silicone. É foda. Confunde, né, cara? Facada no silicone. Tinha aquela cena da pipoca, não tinha? Tinha no original. Tinha, claro. Com a Drew Barrymore. Caramba, velho. É uma franquia que realmente eu acho muito legal. Vi muito naquela época. E é difícil, às vezes, lembrar, porque esses filmes se misturam tudo, lenda urbana, sabe? Eu sei que vocês fizeram no ano passado, Pânico. Tanto que eu tive que rever... A sorte é que o Candyman, ele é muito diferente, né? Então, ele é bem fácil você, na tua cabeça, separar do resto, sabe? Exatamente. Vamos falar que o Pânico também serviu de base pra uma franquia, né? Foi até o 5º filme. Eles estavam pretendendo fazer o 6º e fechar 2 trilogias, né? Teve a primeira trilogia, que foi até o 3. O 5º? Pensei que tinha só até o 4, só. Não teve o 5º, só foi até o 4. Foi exatamente isso. Então, assim... são 4, né? Eles fizeram os 3 primeiros, era uma trilogia, e aí quando eles começaram o 4º filme, eles queriam fazer uma nova trilogia, né? Com 5 e 6 em seguida. Mas acabou não indo pra frente. Ficou também bem desgastada a franquia, né? Porque ela dependia desse formato, dependia desse vilão, dessa motivação. E acabou não indo muito pra frente. Você tem algumas séries de terror aí que foram baseadas no Pânico, né? Tem a série Scream mesmo, que tem 2 temporadas e foi cancelada. Tava sendo produzida pela MTV. A primeira temporada eu gostei bastante. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, porque ela conseguiu trazer o terror, assim, trazer o Pânico pra nossa época mesmo, sabe? Ele conseguiu trazer bagulho de tecnologia. Eu gostei bastante da primeira temporada. Só que a segunda eles conseguiram cagar. Até porque a primeira temporada tinha o Wes Craven trabalhando mesmo na série como produtor, né? E depois disso ele faleceu. Aí já na segunda temporada não tinha mais ele, daí caiu de nível, ficou uma baboseira só, sem sentido, sabe? Eu confesso que eu comecei a ver a primeira temporada, eu tava gostando muito, acho que até comentei com o Nando. Tava achando bem legal, mas eu não sei por que motivo, assim, de um dia pro outro eu não passei a ver e, sei lá, não voltou à vontade. E aí, as outras temporadas eu fiquei, não, tipo, realmente não quero voltar mais não. A primeira temporada vale a pena, cara. Eu devorei numa madrugada, assim. Eu comecei a ver às 11 horas da noite
e terminei, sei lá, 6 da manhã, 7 da manhã, tá ligado? Eu devorei essa série, é muito boa. Aham. É porque, apesar, assim, no meu entendimento, apesar dela ser meio fraquinha em certas coisas, porque ela tem vários furos, né? Muitos furos, aliás. Sim. De tecnológicos e tal, e coisas... o telefone não funciona quando ele precisa, todo mundo recebe um vídeo no celular, no colégio, com um botão, então todo mundo recebe na mesma hora. Várias coisas tecnológicas não fazem sentido. Mas funciona bem se você abstrair, né? Suspender a sua descrença. Cara, ele acaba cada episódio com um gancho muito bom, entendeu? Sim. Acho que essa é a grande força dele. Cada final de episódio é uma virada que você não tá esperando, uma virada que, tipo, cara, pode ser qualquer coisa, e você sofre um pouco vendo alguns episódios por causa desses furos, mas ele ainda tenta te dar né, uma metalinguagem. Tem um especialista em filmes de terror lá que faz referência a jogos de terror, filmes de terror, o cara explica tudo, o cara tem um podcast, né, também na primeira temporada. É verdade. Podcast, que isso é muito importante pra série. Então, várias coisas bem atuais, bem do nosso tempo, que são exploradas aí. Também tem uma transformação dos personagens. Você vê clichês de personagens sendo transformados e desconstruídos ao longo da temporada e da segunda, principalmente. Então, isso é muito bacana. Eu acho que a maior característica é os personagens, assim, dessa série, assim. Tipo, os personagens são muito bem construídos, assim. Principalmente esse nerdão e a outra, que é meio que a roqueirona. São os dois personagens que... Eu acho que eu continuei vendo a segunda temporada por causa deles, assim, porque eles eram personagens legais, assim, que eu me identifiquei com os dois. Eu até acredito que se essa série tivesse saído como filme, talvez, eu acho que ela teria tido um certo sucesso, cara, porque Sim. ela é boa, assim, dá pra condensar coisas boas dela, sabe? Sim. Se fosse um filme, seria um ótimo revival, sabe? 1 ou 2 filmes no máximo, né? É verdade. O que acontece é que, depois da segunda temporada, eles lançaram um especial de 1h30 de Halloween pra poder encerrar, né? Já que ela foi cancelada. Eles conseguiram fazer um especialzão que parece bem um filme, tem um formato de filme, mas não é um filme que mata todo mundo, né? Não se encerra em si. Ele teria abertura pra uma terceira temporada aí, se ele quisesse. Mas fora isso, cara, outras séries vieram. Scream Queens, Slasher. Tem várias séries aí que estão na Netflix, você pode assistir, que fazem um bom uso aí do tema, né? Que veio a partir do Pânico, bem ou mal, essa que é a verdade. E acho que muita gente tinha saudade mesmo, muita gente tinha um grande apreço para esse tipo de formato, essa linguagem, e eles estão tentando aí adaptar para novas demandas, novos tipos de público, né? Novas tecnologias. Então, o Scream, lá da Netflix, você pode assistir agora também. E ele tem uma pegada bem adolescente, bem pré-adolescente, uma coisa bem juvenil. E o Slasher é uma coisa mais pesada, um pouco mais cabeça, mais seco, mais sério. São públicos completamente diferentes, você pode gostar ou não por motivos diferentes. Então tá aí também a recomendação. E assista o Pânico, né? Pânico, cara, se você não assistiu até hoje, assista ele e depois assista o Todo Mundo em Pânico pra ver a concepção de sátira maravilhosa, né? E até das sequências, cara, o segundo não é tão bom, eu não acho tão bom o segundo filme, mas o terceiro e o quarto são ótimos filmes também, sabe? Eles não são tão bons quanto o primeiro, mas eu ainda gosto bastante desse filme. Sim. Apesar de o quarto, eu acho que eles exageraram no humor, assim. Eles puxaram muita comédia, assim. Mas, mesmo assim, ainda continua um puta filme, assim. A sequência, a série por toda... Acho que desses filmes de slasher foi a única que funcionou, assim. Porque o Lenda Urbana, as sequências que criaram por Lenda Urbana e as sequências que criaram por... Eu sei que vocês fizeram no verão passado, são horríveis, assim. São, muito. Eles conseguiram destruir o filme, assim. Eu realmente queria rever esses filmes aí, só por causa da nostalgia mesmo, mas a gente tem muito filme pra ver. E hoje a gente fica com essa recomendação aí de 3 filminhos da época, né? Eu acho que a gente tem que voltar aqui pra falar sobre Slasher anos 2000, que dá uma mudada, né? O advento da tecnologia, a gente tem aí a premonição, que usa muito computador. Então, com a inserção de computador, Verdade. a gente tem bastante coisa mudando aí. Mas também tem os Slasher anos 70, anos 80. Então, a gente tem muito programa pra recomendar, muito programa pra falar. E nada impede da gente fazer um programa especial sobre alguma franquia. Então, se você, ouvinte, quer ouvir aqui um programa só sobre uma franquia, seja Pânico, seja Lenda Urbana, seja qualquer outra franquia, deixa lá nos comentários no site horadoterror.com/podcast, que aí você vai ter acesso a todos os episódios, pode comentar aqui qual programa, qual franquia você quer ouvir aqui no HDT. Com isso, a gente tá encerrando por aqui, eu queria agradecer demais o Léo, que tá participando aí pela primeira vez. Léo, onde a gente pode te encontrar na internet? Poxa, cara, eu que agradeço, prazer estar participando aqui. É sempre bom ver novos podcasts de terror por aí, cara, que eu sou apaixonado por isso, então, pô, tô adorando mesmo ouvir os episódios daqui, e obrigado pelo convite. Se vocês quiserem me ouvir falar de música, eu tô lá no Fermata Podcast, só vocês digitarem no
navegador fermatapod.com.br. Com certeza. E acessar nosso site, que eu tô lá com o Nicolas falando de músicas também. O Nicolas tá sempre lá com a gente, fazendo reviews de álbuns, reviews de shows. E além de ter episódios que a gente fala sobre temas aleatórios, sei lá, vai ter episódios aí sobre Tropicália, tem episódios sobre bateria, tem diversos episódios lá, acessem lá, fermatapod.com.br. E eu tenho um outro podcast que tá meio parado, que é de terror também, que a gente fala sobre coisas sobrenaturais, causas sobrenaturais e tal, que é o Zcast, que fica em culturanerdgeek.com.br. Vocês podem acessar lá e ouvir. E mais uma vez, gente, obrigado pelo convite. Eu que agradeço demais, e aqui temos também o senhor Nicolas Queiroz. Rapaz, uma honra estar aqui, mais um episódio. Espero que as pessoas vejam aí nossas indicações. Pô, principalmente o Candyman, cara, tá aí no Netflix. Até um único detalhe que eu ia falar sobre o filme, assim, pra quem quiser procurar mais, é que realmente existia um serial killer chamado Candyman, chamado Dean Arnold Core. Mas a história dele não tem nada a ver com o filme, mas é interessante pra quem gosta de pesquisar esses assuntos aí, ó. Ficou informação extra no encerramento. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Espero que a galera goste, comente, fale outros filmes aí de terror, slash anos 90, sabe? Porque é uma cultura, é um nicho, né? Mas é um nicho que, cara, influenciou o que tá vindo até hoje. Tá sendo um filme esse ano que tem inspiração desse período. E com isso eu queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio do HDT, podcast da Hora do Terror. Valeu, a gente vai voltar em breve. Fiquem ligados. Este podcast foi editado por Andrei Fernandes.